Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós no último programa estivemos a olhar para a importância que Deus dá ao relacionamento conjugal. Vimos como Jesus Cristo respondeu a uma questão importantíssima e muito contemporânea, que é a questão do divórcio. Vimos também a importância da relação e do cuidado com as crianças, como Jesus Cristo mostrou que os discípulos estavam a agir de uma forma errada, querendo afastar as crianças de uma relação com Ele próprio. E nesse sentido, Jesus Cristo abençoou as criancinhas. Hoje iremos procurar responder uma questão extremamente importante. Será que podemos ter vida eterna? Esta questão tem premiado a reflexão da humanidade desde muito cedo. Desde muito cedo que as pessoas se preocupam em procurar a eternidade. Alguns tentaram desenvolver, através da alquimia, produtos que pudessem lhe dar a eternidade, a fonte da juventude. E Jesus Cristo aqui neste texto, no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, vai então responder a esta questão extremamente importante. Poderá o homem ter vida eterna? Como alcançar essa vida eterna? Assim, chegou alguém perto de Jesus e colocou esta questão a Jesus Cristo. Vamos ver o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, no verso 17. Diz assim o texto bíblico: Quando Jesus saiu dali e se pôs a caminho, correu para ele um certo homem que se ajoelhou e perguntou: Bom mestre, que hei de eu fazer para conseguir a vida eterna? Esta é a pergunta da vida. Talvez o caro ouvinte já tenha colocado esta mesma questão. Como podemos alcançar vida eterna? Jesus Cristo vai-nos falar a importância da vida espiritual. Num tempo em que vivemos com base no materialismo, onde muita gente pensa que pode comprar todas as coisas, Jesus Cristo vai dizer que é impossível comprar a vida eterna. A relação com Deus não se compra. Esta relação que este jovem pretendia ter era algo extremamente importante. Por isso ele aproxima-se de Jesus dizendo: Bom mestre, que hei de eu fazer para conseguir a vida eterna? Vamos ver com atenção a resposta que Jesus lhe dá. Diz assim o texto bíblico: Porque me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Com certeza que sabes os mandamentos. Não mates ninguém, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não enganes os outros e respeita o teu pai e a tua mãe. E o homem disse: Mestre, desde pequeno que eu cumpro todos estes mandamentos. É interessante ver que Jesus aqui está a falar de mandamentos relacionais. Jesus está a falar de mandamentos que têm referência à outra pessoa, entre eu e o outro. Jesus não levantou ainda aqui com este jovem as questões ligadas com o relacionamento com Deus. Este jovem rico, diz ele, que guardava todas estas coisas desde a sua infância, desde pequeno. Então, nesta altura, Jesus vai trazer à reflexão deste jovem algo mais. Vai-lhe falar acerca da sua relação com Deus. Não só da relação com os outros, mas da sua relação com Deus. E Jesus pergunta: Por que me chamas bom? Por que me chamas bom mestre? Será que me estás a reconhecer como Deus? Porque bom mestre só Deus é assim. Talvez este jovem de facto reconhecia alguma divindade em Jesus Cristo. Talvez ele percebesse que Jesus Cristo era diferente de todos os outros. Mas será que ele estava bem disposto a se relacionar com Jesus? Vamos continuar a olhar para o texto no verso 21. Jesus olhou para ele com amizade e disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vai vender tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres. Ficarás assim com um tesouro no céu. Depois vem comigo. Jesus Cristo é o próprio Deus feito homem. E claramente ele expõe este dever do jovem em relação a Deus. A preocupação deste jovem era amontoar tesouros na terra. Não é que tenha mal ter dinheiro. O problema é de facto o amor ao dinheiro, como nos diz o apóstolo Paulo.
E este jovem certamente não estava ciente das suas responsabilidades para com Deus. Ele estava sim preocupado em ir amealhando a sua fortuna, em preservar os seus bens, e pensava que dessa forma poderia comprar também a relação com Deus. E Jesus diz que a relação com Deus não assenta em cima de bens materiais. A relação com Deus assenta no íntimo do nosso ser e na atitude do nosso coração. Por isso Jesus diz: vai vendo tudo o que tens e dá aos pobres. Jesus queria testar de alguma forma o desejo sincero deste jovem, se era verdade que ele queria realmente ter uma relação com Deus, se era verdade que ele estava mais preocupado em agradar a Deus do que agradar aos outros. Por isso, Jesus propõe-lhe algo extremamente difícil para ele, que era vender tudo o que tinha, dar o dinheiro aos pobres e seguir a Jesus Cristo. Este jovem claramente não estava disposto a ter esta relação com Deus. Muitos pensam exatamente que o dinheiro pode comprar a sua relação com Deus. Muitos até sugerem que se nós dermos muitas esmolas, então vamos de alguma maneira receber benefícios da parte de Deus. É porque provavelmente não conhecem o Deus da Bíblia. Deus não se compra. Não se pode comprar uma relação com Deus. Este jovem tinha esta mentalidade, pensando que poderia de alguma maneira adquirir o reino dos céus, de alguma forma comprar a vida eterna, dando talvez alguma coisa, ou com os seus bens podendo adquirir algum pedacinho do céu. Não é assim com Deus. Nós não podemos comprar a relação com Deus nem através dos nossos bens, nem através das nossas boas obras. Os méritos pessoais não servem para alcançar a vida eterna. A palavra de Deus é muito clara quando a este ponto. Talvez, se você tem a sua Bíblia, eu sugeria que abrisse em Efésios capítulo 2, verso 8, para ver aquilo que a Bíblia diz nesta área. Se não tem a sua Bíblia, tome nota desta referência bíblica. Ela é fundamental para nós entendermos a nossa relação com Deus. Diz assim o texto bíblico: foi por amor que vocês foram salvos, mediante a fé. Não foram vocês que conquistaram a salvação. Ela é um dom de Deus. Não foi obra vossa. Portanto, ninguém se pode gabar disso. O que somos é obra de Deus. Ele criou-nos para que, em união com Cristo, praticássemos o bem. Esse bem que o próprio Deus já tinha destinado para nós fazermos. Vemos aqui como o texto bíblico é claro que nós não podemos comprar a relação com Deus por méritos pessoais. A nossa relação pessoal com Cristo tem de assentar na sua obra na cruz. Depositando a nossa fé nessa obra, então sim podemos ter uma relação pessoal com Deus. Agora, nós não podemos comprar essa relação. Não é pelos bens que nós damos a Deus, não é pelas boas obras que nós fazemos que nós podemos ter acesso a Deus. As boas obras são uma consequência de nós nos relacionarmos com Deus. É o que este texto bíblico que acabamos de ler em Efésios capítulo 2 nos diz. Quem é cristão tem de praticar o bem. É impossível ser cristão e não praticar o bem. Isso não pode ser assim. Mas, no entanto, não é por praticarmos o bem que vamos receber merecimentos de Deus. Os únicos merecimentos que nós teríamos, diz o apóstolo Paulo em Romanos, era a morte. A consequência do nosso pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é esta promessa de Deus que Ele tem para si e para mim. Podemos ter vida eterna? A resposta é nítida e clara, sim. Mas como? Através da pessoa de Jesus Cristo. Não através de uma transação comercial, não através de um pagamento que nós fazemos a Deus. Nós não podemos comprar Deus. A nossa mentalidade materialista talvez nos diga que nós temos que comprar os favores de Deus, mas é impossível comprar favores a Deus. Jesus Cristo já fez tudo na cruz para nós podermos ter um relacionamento perfeito com o Pai. Basta-nos reconhecer isso através da nossa confissão do pecado, sabendo e reconhecendo as nossas limitações, arrependendo, dando meia volta na nossa vida, voltando-nos para Jesus. E dessa forma podemos ter um relacionamento com Deus. O texto bíblico aqui em Marcos, no capítulo 10, verso 23, continua a dizer: Jesus voltou-se então para os discípulos e disse-lhes: é muito difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram perturbados com aquelas palavras, mas Jesus acrescentou ainda: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos
Ficavam cada vez mais admirados com o que ouviam e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem é que se pode salvar? Jesus olhou para eles e disse: de facto, para os homens isso é impossível, mas para Deus não é, pois para Ele tudo é possível. Jesus Cristo mostra claramente que a salvação não depende do homem. Aquilo que é impossível o homem fazer, Deus pode fazer. O homem não pode construir por si próprio pontes que levem a Deus. O próprio Deus construiu uma ponte que chegou ao homem, e essa ponte assentou na pessoa de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, o próprio Deus feito homem, que desceu até nós, se fez carne, habitou no nosso meio. E Ele deu-nos a possibilidade de nós nos relacionarmos com Deus, através da cruz de Jesus Cristo. Nós pensamos que podemos comprar tudo com dinheiro. Mas não é verdade. Nós não podemos comprar tudo com dinheiro. Alguém fez estas comparações um dia. O dinheiro pode comprar a cama, mas não pode comprar o sono. O dinheiro pode comprar o alimento, mas não pode comprar o apetite. O dinheiro pode comprar o remédio, mas não pode comprar a saúde. Pode comprar a casa, mas não pode comprar o lar. O dinheiro pode comprar as joias, mas não pode comprar o amor. Pode comprar um edifício, mas não pode comprar a igreja, nem a salvação, nem a comunhão com Deus. Nós temos que entender que não podemos comprar a relação com Deus. Não podemos comprar Deus com os nossos bens, com os nossos afazeres. A relação com Deus assenta na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo queria que isto ficasse bem presente na mente daquele jovem, mas também na mente dos discípulos. E quer que isto fique bem presente na sua mente também. Não é possível nós fazermos qualquer coisa para nos relacionarmos com Deus, exceto nós reconhecermos a nossa limitação, reconhecermos o nosso pecado e confessarmos a Jesus Cristo o nosso pecado. E dessa forma a nossa relação com Jesus Cristo se estabelece, pois confiamos na sua morte e ressurreição e não nos nossos afazeres nem nas nossas capacidades. O verso 32 da Bíblia continua dizendo: seguiram pelo caminho em direção a Jerusalém, indo Jesus à frente dos discípulos. Estavam preocupados e os que acompanhavam iam cheios de medo. Então Jesus chamou outra vez os 12 discípulos à parte e começou a dizer-lhes tudo o que lhes ia acontecer. Disse Jesus: escutem, vamos para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos pagãos, os quais vão troçar dele, cuspir-lhe, bater-lhe e matá-lo. Mas ao terceiro dia, ele há de ressuscitar. Vemos aqui Jesus a trazer à reflexão dos discípulos esta sua vivência, aquilo que iria acontecer com ele. Esta ideia da morte e ressurreição de Jesus Cristo, se repara, vem logo a seguir a esta pergunta deste jovem rico: como herdar a vida eterna? Não podemos dissociar uma ideia da outra. Não podemos dissociar a ideia de ter a vida eterna com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai ensinar isto aos seus discípulos, a importância dele morrer e ressuscitar. Jesus vai falar com ele a respeito da sua morte e da sua ressurreição, de alguma maneira para os preparar para aquilo que iria acontecer no futuro. Jesus tem a preocupação de avisar os seus discípulos para que eles não ficassem demasiado perturbados com o que iria acontecer. Mesmo que Jesus Cristo fosse maltratado, mesmo que ele fosse cuspido, batido e morto, ele quer anunciar aos seus discípulos que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. A morte de Jesus Cristo não era o fim, mas a morte de Jesus Cristo era o meio pelo qual nós poderíamos ter a vida eterna. E Jesus estava a dizer exatamente isto aos seus discípulos. Ele teria de morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar, mostrando que ele tinha vitória inclusiva sobre a morte, mostrando que ele teria a vitória sobre o pecado. E que Jesus Cristo era de facto a solução para a vida do homem. Os discípulos, ao reagirem a esta situação, no futuro, eles iriam abandonar Jesus, pois eles estavam cheios de medo. Eles não sabiam exatamente com o que contar. Apesar de que Jesus estava-lhe a dizer o que iria acontecer, eles continuavam cheios de medo.
Nesta sequência de ideias, vamos ver Tiago e João a disputarem qual deles mereceria o lugar melhor no reino de Deus. Os discípulos ainda não tinham percebido o que é que iria acontecer com Jesus. Alguns deles talvez estavam a pensar que Jesus iria estabelecer o seu reino neste momento. Jesus estava-se a dirigir para Jerusalém e alguns deles estavam a pensar, talvez é agora em que Jesus vai reclamar o seu trono como rei. É agora que ele vai estabelecer o seu reino. Com todo o poder que nós já vimos, certamente é este o momento. Eles não tinham percebido aquilo que Jesus estava a ensinar. Para que você e eu tivéssemos vida eterna, Jesus Cristo teria de morrer. Jesus Cristo teria de ressuscitar para que os nossos pecados fossem perdoados e para que nós pudéssemos ter hoje vida eterna. Por essa razão vemos aqui Tiago e João a discutirem qual deles era o maior, qual deles teria primazia no reino de Deus. E vemos aqui então este texto bíblico que diz o seguinte: Vocês não sabem o que estão a pedir. Julgam que podem beber o cálice de amargura que eu tenho de beber e ser batizado como eu vou ser? Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Eles estavam a discutir quem era maior, quem poderia ou não ter acesso a um trono no reino de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala do sacrifício, da responsabilidade que é o ter autoridade. Sabemos que Tiago e João foram exilados, foram mártires. De alguma forma eles sofreram na pele o quererem ter este lugar de destaque. Sempre é assim. Quando procuramos ter alguma preponderância, também com ele vêm as responsabilidades. Muitas pessoas pensam que os lugares de destaque, os lugares de autoridade, não incluem com ele sofrimento e responsabilidade. E Jesus Cristo está a dizer que o caminho que ele tinha para trilhar era duro. Este caminho que Jesus Cristo tinha para caminhar era extremamente difícil. E quem quer de facto ocupar esses lugares cimeiros será certamente provado para ver se tem ou não condições de ficar nesses lugares de autoridade. Por um lado, vemos que a salvação é completamente gratuita. Salvação não depende de nós. A vida eterna está completamente nas mãos de Deus. Compete-nos a nós aproximarmos-nos de Deus para receber essa vida eterna, pela fé na obra e sacrifício de Jesus Cristo. Porém, a recompensa, o galardão da nossa vida cristã, essa sim, depende do nosso trabalho. Depende de obedecermos ou não àquilo que Jesus Cristo nos ensina. O galardão, a recompensa, está de acordo com a nossa obediência e dependência à palavra de Deus. Mas eu não me canso de dizer que a nossa salvação é por meio da fé, única e exclusivamente por meio da fé. Citando de novo Efésios, ele diz: Foi por amor que vocês foram salvos, mediante a fé. Não foram vocês que conquistaram a salvação. Ela é um dom de Deus. Não foi obra vossa. Portanto, ninguém se pode gabar disso. Jesus Cristo está aqui a falar com os discípulos e ele quer deixar bem claro esta ideia de que a vida eterna é dom de Deus. Mas para nós podermos desfrutar de uma recompensa, isso sim tem a ver com o nosso esforço, o nosso sacrifício, tem a ver com a capacidade ou não de tomar o cálice, de viver de acordo com a palavra de Deus. Isso por vezes custa. Custa obedecer, custa ser transparente, muitas vezes custa amar até os nossos inimigos, bem dizer aqueles que nos maldizem. Isso é algo difícil para a nossa vida cristã. Mas é um desafio que Deus nos lança como cristãos, como seus filhos, o sermos de alguma maneira semelhantes ao próprio Filho. A Bíblia nos diz que nós devemos crescer até ser semelhantes a Jesus Cristo. O alvo não é simplesmente sermos melhores pessoas. O alvo é sermos iguais a Jesus, de uma forma que nós podemos ter os valores de Jesus, da mesma forma que caminhamos nos princípios de Jesus Cristo. Voltando aqui ao nosso capítulo do Evangelho de São Marcos, vemos que Jesus Cristo agora vai agir e fazer mais um milagre, curar um homem que estava cego. Este homem que estava no caminho de Jericó. Vamos encontrar este relato também nos outros Evangelhos. E talvez alguns, comparando os Evangelhos, vão notar algumas diferenças. No entanto, eu creio que não há divergências entre os dois casos. Creio sim que o Evangelho de São Marcos enfatiza apenas uma das curas que Jesus Cristo aqui faz. Diz assim o verso 51.
E Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E ele disse: ó mestre, queria voltar a ver. Jesus disse-lhe: está bem, a tua fé salvou-te. Naquele mesmo momento, Bartimeu ficou a ver e seguiu também com Jesus pelo caminho. À pergunta que Jesus fez a Bartimeu: que queres que eu te faça? Este homem cego respondeu: mestre, queria voltar a ver. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Talvez Jesus está neste momento a fazer a mesma pergunta a si, meu ouvinte. Talvez Jesus lhe está a perguntar: que queres que eu te faça? Qual é a circunstância que você tem na sua vida que impede você ver Jesus? Talvez está na hora de Jesus abrir os seus olhos e ver aquilo que Ele tem para lhe oferecer. Jesus quer dar-lhe uma visão espiritual da vida. Jesus quer transformar essa circunstância que o está a impedir de ver Jesus Cristo em algo novo. Ele quer lhe abrir os olhos. Talvez você tenha que responder como este cego: Senhor, eu quero ver. Talvez você que me está a ouvir é alguém que já viveu experiências que o levou a desanimar da vida. As experiências que viveu o levaram até a desacreditar de Deus. Mas eu gostaria de fazer esta pergunta que Jesus fez: o que queres que eu te faça? Jesus quer abrir os seus olhos neste momento. Talvez você está a ver uma nova realidade de vida espiritual e Jesus quer lhe oferecer essa vida espiritual. É dada gratuitamente pelo sacrifício de Jesus Cristo. Se você desejar mais alguns esclarecimentos, mais algum apoio espiritual, alguma coisa que não ficou clara neste programa, não hesite em contactar-nos. Estaremos inteiramente ao seu dispor. Nós voltaremos a estar juntos no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.